Então, gente, é um privilégio, uma honra para a gente contar com a presença virtual do Dr. Rafael Baldiceira, que fez fellowship com a gente, vai voltar para completar, mas está fazendo também um fellowship lá no Instituto Montsouris, em Paris. E o Rafael está tendo essa oportunidade incrível, está fazendo um trabalho excepcional lá, nesse lugar que é referência em cirurgia minimamente invasiva para o câncer de próstata, e realmente é um lugar, não sei se vocês sabem, né, mas a cirurgia laparoscópica da próstata teve como um dos seus berços o Instituto Montsouris, né, e essa tradição de ser referência no tratamento da próstata tem persistido ao longo de décadas já. Então, eu pedi para que o Rafael dividisse a experiência dele lá no Instituto Montsouris conosco, e também falasse um pouco sobre terapia focal e também novas modalidades de terapia focal. Rafael, muito obrigado por ter aceitado o convite e muito obrigado também por abrir mão do teu sábado, pelo menos parcial de descanso aí. O que é isso, para mim é uma satisfação poder participar do curso, né? O ano passado eu aprendi bastante aí do outro lado, então para mim é uma alegria poder contribuir um pouco com a experiência que eu estou tendo aqui. Então tá, gente. Eu vou falar um pouco sobre terapia focal, né? Até um desafio estar falando com vocês aqui sobre terapia focal depois, né, do Dr. André Abreu, que é referência mundial, ter falado, mas eu vou tentar passar um pouco mais da experiência prática que eu tive aqui, né? Tenho que fazer um agradecimento especial também ao Dr. Eric Barret, que é o chefe da terapia focal aqui, que prontamente me cedeu alguns casos e vídeos que a gente fez e deixou eu usar as imagens aqui nessa apresentação. Então, eu não tenho nenhum conflito de interesse a não ser ser um cirurgião. Então, eu acredito que muitas vezes possa ser, de certa forma, pouco intuitivo a ideia da terapia focal, né? Mas conforme a gente vai estudando e vai vendo na rotina, isso acaba melhorando, né? E qual que é o conceito, né? O conceito é ser uma estratégia ablativa, né, que foca no tratamento da lesão índex do câncer de próstata e que tem como objetivo preservar o máximo de tecido funcional possível, mantendo o benefício oncológico de um tratamento ativo, né? E qual que é o racional por trás disso, né? O ano passado saiu esse trial, né, no New England, e o que que ele mostrou, né? Que comparando 15 anos de follow-up após vigilância ativa, cirurgia e radioterapia para câncer de próstata como tratamentos radicais, né? Esses tratamentos radicais, eles diminuíram o risco de progressão, mas eles não diminuíram o risco de morte específica por câncer de próstata, que girou em torno de 2,5% na média dos três braços, né? Que não teve significância estatística, né? E junto disso, né, os mesmos autores publicaram antes de finalizarem o estudo um follow-up de 6 anos comparando os desfechos funcionais após as três modalidades, né? E aqui a gente consegue ver que, que a prostatectomia radical, né, por mais que a gente avance a técnica, faça cirurgias cada vez mais preservadoras, ela ainda tem um pior desfecho de desfechos funcionais, né? Então, é isso que a gente pode ver por aqui, né? Além disso, o ano passado também saiu no JAMA esse estudo de um grupo norueguês que comparou, né, o índice de recidiva bioquímica
após 15 anos, né, entre a prostatectomia radical e a radioterapia, né? Foi um estudo prospectivo bem grande, com 16 mil pacientes, né? E eles viram que o que mais importa no fim é a biologia do tumor, né? Então, mesmo a gente fazendo tratamentos radicais, né? Conforme a biologia do tumor, acontece essa recidiva bioquímica, né? Junto, né? Com o maior grau desse tumor, né? Então, os pacientes de alto risco, eles tiveram mais recidiva que os de risco intermediário, que os de risco baixo, né? Então, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa conseguir diagnosticar melhor esse câncer de próstata, né? Para conseguirmos entender a sua biologia e assim desenvolver a melhor estratégia personalizada para cada tipo de paciente, né? E isso vem se dando com a medicina diagnóstica para o câncer de próstata, né? Melhorar as biópsias, né? Tentar usar cada vez mais a ressonância pré-biópsia, né? Que a gente consegue identificar esses targets para conseguir biopsiar, né? E os estudos mostram que atualmente a ressonância ela tem uma boa sensibilidade e um bom valor preditivo negativo, né? Então, e quando a gente associa isso, né, a ressonância pré-biópsia à fusão de imagem, né, esse índice de diagnóstico e entendimento da biologia tumoral aumenta ainda mais, né? E aí a gente fica em duas situações, né? É, tem pacientes que são elegíveis para vigilância ativa, tem pacientes que são elegíveis, né, para o tratamento radical, e muitas vezes a gente fica no meio termo, com pacientes que a gente acha que não seria o ideal para o tratamento ativo radical, né, por não ser um tumor de biologia tumoral de mais alto risco, né, e também a gente fica um pouco com a pulga atrás da orelha de deixar em vigilância ativa pura, né? Então, aí que entra o papel da terapia focal, né? E para quais pacientes, né, justamente que a gente vai indicar esse esse tratamento, né? Então, são principalmente para os pacientes de risco intermediário, né? Porque os de baixo risco, muito baixo risco, a gente vai deixar como vigilância ativa, né? E principalmente aqui na Europa, o pessoal frisa muito isso, eles têm um respeito pelo guideline muito afiado, né? E é o que eu vejo aqui. Aqui, paciente Gleason 6 não faz cirurgia. Não adianta, ninguém faz, né? E então, né, voltando às indicações, né, vão ser primariamente pacientes com risco intermediário, né, de doença localizada, então T1 e T2B até, e o PSA até 15 ou 20, né? Tem alguns estudos que colocam como 15, tem alguns estudos que colocam como 20, né? E toda essa escolha, né, toda essa escolha pré-terapia focal é feita uma reunião multidisciplinar, né, em que envolve o oncologista, né, o radioterapeuta, o patologista e o urologista, né? Então, para determinar se é o melhor caso realmente, né? E isso falando das características do paciente, né? Agora, na ressonância, precisa ser doença localizada e visível, né? A gente precisa visualizar uma lesão na ressonância. Isso é primordial para terapia focal. Não dá para a gente querer tratar a próstata com base em biópsia é, aleatória e sem visualizar o foco, né? A lesão índex nessa ressonância, né? E primariamente também precisa ser uma lesão única, né? E esse laudo da ressonância ela precisa estar com o PIRADS até maior que 3, né? E também nos trazer
a localização exata também no laudo dessa lesão, né? E em relação à biópsia, a gente faz uma biópsia dirigida, né, com fusão de imagem, e geralmente a gente coleta pelo menos quatro fragmentos dessa lesão índex, né? E em relação à patologia, geralmente a gente trata ISUP 2 e ISUP 3, né, da lesão, e é aceitável se tiver ISUP 1 fora dessa área, ou contralateral. Por quê? Porque o racional seria que seriam lesões que seriam tratados como vigilância ativa, né? Porque esses pacientes eles continuarão fazendo uma vigilância após a terapia focal. Então a gente trata a lesão índex que pode vir a progredir e a gente pode aceitar, né, deixar uma lesão, não uma lesão, mas é, fragmentos positivos de baixa quantidade e ZUP1 fora da área da lesão, né? E as outras descrições de células cribriformes, carcinoma intraductal, não inviabilizam também o tratamento, né? Então, na prática, como que é feito toda essa escolha desses candidatos? Será que a gente realmente tem esses candidatos na prática? Então, teve esse estudo de 2018, né, que eles fizeram 1.400 biópsias por fusão, né, e, e aí, dessas biópsias, mais de 400 eram, a lesão não era PIRADS 3, né, era abaixo disso, e aí a gente fica com 900 lesões de score 3, 4 e 5. Dessas foram feitas biópsia, e praticamente metade não veio positiva. Então a gente fica com 450 lesões de interesse que poderiam ser elegíveis para terapia focal. E aí, após estratificar os pacientes, né, nos grupos de risco, a gente identifica que desses 175 pacientes seriam elegíveis com área de interesse de terapia focal, né? Então a gente vê que basicamente de um monte de biópsias que a gente faz e de ressonâncias que a gente faz, né? 10 a 12% desses pacientes muitas vezes vão ser elegíveis para terapia focal. E esse é um grande ponto que a gente precisa ficar atento, porque essa é a grande questão da terapia focal, né? A seleção do paciente e também da energia que a gente vai utilizar, né? A terapia focal, a gente fica com a imagem que é só HIFU ou que é braquiterapia, mas existe uma gama gigantesca de tipos de energia que a gente pode utilizar, né? Desde braquiterapia, crioterapia, HIFU, o nanoknife, né? E também a radiofrequência e os lasers, né? Os mais utilizados são os quatro primeiros, né? Mas eu vou focar em falar principalmente de crioterapia, HIFU e o nanoknife, né? Que é a eletroporação irreversível, porque braquiterapia geralmente quem faz é o radioterapeuta, né? Então não vou entrar tanto nesse mérito. Então como que a gente escolhe essa energia para utilizar? Bom, primeiramente, a gente precisa ter o alvo bem definido, né? E esse alvo ele tem que estar com uma margem de segurança para a gente fazer a ablação ao entorno dele, né? E também, dependendo de como for essa lesão, existe uma energia que seja melhor para ela, que vai melhorar os desfechos com relação a isso, né? Então aqui, pegando essas quatro principais energias, né? A gente vê que cada uma tem uma limitação da técnica. Então, é por isso que a gente precisa utilizar, dependendo do tamanho e da localização desse tumor, a melhor energia de acordo com o caso. Então, o HIFU, por exemplo, né, como a gente introduz uma sonda via retal, toda a energia do HIFU vai vir pela parte
posterior da próstata. Então, ele não é adequado para as lesões apicais ou lesões anteriores, porque vai chegar menos energia nesse tecido, né? E, e a parte apical também é que a gente toma cuidado com o esfíncter, né? A mesma coisa com a crioterapia. A crioterapia ela não vai ser tão boa já para as lesões posteriores, porque a gente precisa fazer um controle muito adequado do ice ball, né? Da bola de gelo, para não ter injúria do reto, principalmente, e injúria da uretra, né? Eu vou explicar mais sobre isso mais para frente, né? E a eletroporação é reversível. Também a gente acaba usando para lesões mais anteriores e a gente evita utilizar para as lesões mais centrais, né? Pelo prejuízo que pode ser causado na uretra e nas lesões posteriores, né? Então aqui, né, foi até publicado pelo Dr. Barré aqui esse estudo em que eles colocaram como essa forma de um approach à la carte, né, em que o HIFU fica para as lesões mais centrais e mais posteriores, porque no HIFU você consegue delimitar, né, desenhar e preservar a uretra, né, a braquiterapia fica para as lesões apicais, em que a gente não quer de forma alguma danificar o esfíncter urinário, né? E as terapias com agulha, né, que são a levodoporação irreversível e a crioterapia, ficam para as lesões mais anteriores, né? Então, como que funciona? Começando pelo HIFU, né? Que é o ultrassom focado de alta intensidade, né? Ele tem essa sonda, né, que vocês podem ver aqui que tem essa esfera central. Essa esfera central é o ultrassom dele propriamente dito, né, que vai te gerar a imagem da próstata. E essa outra concavidade é o outro ultrassom muito mais potente que consegue focar em um único ponto que vai de dois, que é o focal point, que a gente chama, que é 2 milímetros de tecido, né? E quando é acionado, esse tecido, esse ponto, ele chega a temperaturas de 90 a 98 graus Celsius, né? Fazendo, então, uma, uma cavitação e o aquecimento desse tecido que gera essa destruição do tecido, né? Então aqui eu vou tentar passar para vocês aqui, né? Como que é a rotina que a gente segue aqui, né? E passar esse caso, que é um caso de um paciente, né? é, de 67 anos, não é tão idoso, tem um PSA de 10, né? Um toque retal normal. E na ressonância veio uma próstata de 45 gramas, né? Uma lesão Pirrads 4 de 13 milímetros do lado direito. E aí, na biópsia, foi visto três fragmentos dirigidos positivos, né? E veio, a gente consegue ver também aqui que tem uma pouca quantidade de doença nessa biópsia, né? É, somente 11 milímetros de 185 milímetros coletados, né? E um ISUP 2. E aqui a gente consegue ver a lesão, então, né, na parte posterior lateral direita da próstata. Então, como que é feito, né? Essa é a máquina do Focal One que a gente tem aqui na instituição, né? Essa é a sonda e o braço robótico, então precisa acoplá-los, né? Liga a máquina. Aqui, vocês conseguem ver o meu mouse aqui? Eu consigo apontar? Aqui, né, existe esse líquido de arrefecimento que é passado, né? Esse é o descartável da máquina, tá? E isso aqui tá circulando o tempo todo em que a sonda está dentro do paciente, né? Então o paciente ele é posicionado nessa posição lateralizada. Vou voltar aqui um pouquinho.
Então aqui é muito importante, né, que as costas do paciente estejam bem no canto da mesa, né, a perna fletida desse jeito, porque a borda da máquina vai ocupar todo esse espaço aqui, né, para a sonda conseguir entrar aqui no reto. Então esse é o setting. Essa essa antena aqui com essa ponta vermelha, ela é o que vai determinar, é um sensor de movimento, se o paciente está se mexendo ou não, né? Então, aqui também está começando o procedimento, a introdução do probe, e o paciente esse procedimento é sempre realizado com o paciente em anestesia geral, né? Então, aqui com a sonda, a gente consegue identificar a próstata, né? Faz uma varredura total, da próstata, a distância do ápex com o colo vesical, e a gente começa a fazer a aferição do volume da próstata, né? A máquina é bem intuitiva da gente conseguir mexer, é só ir arrastando esses botões que vão seguir essa linha, né? E a gente consegue calcular o volume certinho para conseguir posteriormente determinar o volume que a gente quer tratar e para onde que o aparelho, né, que esse braço robótico, ele vai precisar se direcionar durante o tratamento, né? E aí a gente começa a contornar, fazer o contorno da próstata, né, em em vários cortes, e a gente começa a fazer a distância do ápex e do colo vesical também para ter essa margem de segurança, né? Aí a gente importa a ressonância e começa a fazer o contorno também na ressonância para fazer depois a fusão de imagem. Então aqui a gente consegue ver que já fez o contorno da próstata e que tem ali a lesão índex que a gente já contornou com uma certa margem para gente tratar, né? E aí agora a gente faz a fusão e a gente consegue definir exatamente a área que a gente quer fazer essa ablação. Agora a gente configura a máquina para a área que a gente vai ablar, né? Fazer a ablação. Então aqui é interessante ver, deixa eu voltar um pouquinho aqui. É interessante ver que a gente consegue, né, nessa parte do lado esquerdo aqui, a gente consegue ver que a gente consegue selecionar os setores da próstata em que a gente quer fazer essa ablação, né? E aqui que é interessante a gente fazer o planejamento, né? Quando a gente delimita a área que a gente quer fazer a ablação, né? A própria máquina nos dá todos esses focal points aqui que serão efetuados, né? Aqui a gente tem o costume de sempre deixar pelo menos três linhas de focal points, porque a gente vai conseguir uma maior energia e, e melhor taxa de, de destruição do tecido, né? Então pode ver que cada hora que passa um pouquinho, né? A cada corte a gente ajeita um pouquinho o contorno para ir seguindo e tratar todo esse setor com margem de segurança. Então avança mais um pouco, mexe no contorno, né? Não são vídeos tão legais quanto de cirurgia robótica, emocionantes, de complicações e preservações absurdas, né? Mas eu estou tentando mostrar uma parte mais prática aqui para vocês também, né? E aqui, a hora que a gente dá o comando, a máquina ela vai ela mesmo se ajeitando, mirando, porque o ultrassom focado ele vai sair sempre, né, 90 graus aqui. Então, para deixa eu voltar um pouco. Cada ponto aqui, ele precisa disparar bem 90 graus aqui para cima. Então, sempre a sonda ela vai estar girando, né? E para atingir todos esses focal points, né? Essa é uma curiosidade também.
Então você vê que a cada disparo ela volta e faz o movimento para atingir um outro focal point, né? Aqui embaixo tem uma linha laranja, não sei se vocês conseguem ver, é a linha que a gente precisa demarcar o reto, né? Então, a gente precisa pressionar essa sonda contra a próstata para deixar uma margem de aproximadamente, 5 milímetros. Vou voltar aqui, cliquei sem querer. Então, essa linha aqui, ela precisa ficar sobre o reto e a gente precisa ter uma margem de aproximadamente 5 milímetros para o tratamento. Não pode ser muito mais de 1 centímetro, porque atrapalha o tratamento, mas não pode ser muito próximo também para não lesar o reto, né? Porque uma das principais complicações que a gente precisa tomar cuidado é com fístula retal. E aqui a gente consegue ver que já começou a ter um pouco de cavitação, né? Então é isso sobre o HIFU e eu vou começar a falar um pouco agora sobre a eletroporação irreversível, né? Ela é uma energia não térmica, né? Por eletricidade, uma corrente elétrica, e ela causa a destruição das células do tumor, né? Induzindo a formação de poros, na sua membrana celular, né? Então, como que isso é realizado? É introduzido diversas agulhas, em geral três ou quatro, né? Mas na maioria das vezes são quatro agulhas que a gente introduz na próstata, né? Permeando a área do tumor e essas agulhas elas precisam ser colocadas entre 1 a 2 centímetros entre uma e outra, né? E a gente precisa tomar cuidado com um raio de 5 milímetros, né? De, de um grau de aquecimento que ela tem que pode gerar um dano tecidual também, né? Então a gente precisa saber que tem um certo halo ali de destruição de tecido, né? Aqui um outro vídeo mostrando como que a gente faz esse procedimento aqui, né? Então tem essa lesão apical do lado esquerdo ali que vocês viram, né? Faz o contorno da próstata também. Aqui a gente utiliza, né, na mesa, acoplado à mesa, como se fosse um braço que segura o probe do ultrassom, né? E aqui essa placa que vai direcionar as agulhas, né? Aqui é interessante a gente identificar que tem diversos tipos de agulha e cada agulha vai ter um tamanho de disparo, né, de acordo com essa agulha. Então aqui a gente mede, né, conforme eu falei para vocês, aonde a gente quer tratar e deixando os 5 milímetros de margem de segurança das outras estruturas, principalmente do ápex ali, né? E aí agora a gente começa a introduzir as agulhas e a gente começa sempre com a mais anterior, porque é essa que vai guiar todas as outras agulhas. Né? Aqui nesse corte, a gente começa a tentar calcular a distância que a gente vai colocar as outras agulhas para conseguir atingir com margem de segurança toda a área do tumor, né? Então, essa primeira agulha é importante porque ela vai demarcar onde vai ser as outras agulhas, né? Onde vai ser inseridas as outras agulhas. Nesse caso aqui, foram quatro agulhas utilizadas nessa configuração meio que em losango,
né? Pegando toda essa parte anterior e um pouco da parte lateral aqui também. Né? Aí a gente precisa checar todas as agulhas para ver se nenhuma está em contato com nenhuma estrutura, né? E também se elas estão alinhadas. Agora a gente precisa aferir a distância de cada agulha entre si, porque esse dado precisa ir para a máquina. A máquina vai, com esses dados das distâncias entre as agulhas, a máquina vai calcular o tanto de energia que vai ser disparada entre as agulhas, né? É importante frisar que aqui no NanoKnife, né, na eletroporação, a, cada hora vai disparar um par de agulhas, então não vão ser todas ao mesmo tempo, né? Então a cada hora, cada momento vai estar sendo disparado entre duas agulhas, né? Então depois o tratamento vai ser realizado quando todas elas forem disparadas entre si, né? Então aqui mostrando que o tumor está sendo coberto por todas as agulhas, né? E aqui ele tá comentando que esse último par, por ele ter ficado muito longe um do outro, ele foi desativado, né? Esse outro aqui, né? Porque deu quase 3 centímetros. Então aqui, no primeiro a gente usa uma baixa voltagem, né? E, e só para teste do tratamento. Então a gente começa a disparar até para verificar a dispersão da eletricidade no tecido, né? E aí a gente vai ajustando a voltagem de acordo com essa dispersão do tecido, né? Para causar a, a destruição celular, a gente precisa de pelo menos 1.500 a 1.600 de voltagem, né? E cada pulso entre agulhas, pelo menos 70 pulsos por par de agulha, né? Então aqui está mostrando a configuração do aparelho, a disposição das agulhas. E agora sim vai começar o tratamento real. Então aqui a gente vê, né, que começa a causar um efeito no tecido e na visão lateral também, que já começa a causar esse efeito de necrose. E fica essa área mais hiperecogênica, né? É importante ressaltar que a máquina ela calcula a maior parte das coisas tudo sozinha, né? Então, isso é bem interessante, né? E um tratamento total, né? Esse tratamento que está sendo realizado aqui, ele durou um total de 6 minutos de tratamento, se eu não me engano, 6 ou 7 minutos de tratamento. Então, acaba sendo um tratamento bem ágil, né? Ah lá, 6 minutos. E pronto, a próstata foi tratada. E aí a gente chega na crioterapia, né? Qual que é o princípio da crioterapia? Crioterapia a gente vai utilizar é, agulhas também, né? Mas que a gente vai fazer com que a bola de gelo, né, a ice ball, tenha um efeito destrutivo no tecido, né? Então, como que isso vai acontecer? Vai ter uma toxicidade celular diretamente induzida pela disrupção da membrana celular pela ice ball,
né? E também o comprometimento vascular, né? De trombose e isquemia que essa necrose vai causar. Então, aqui, como é que funciona o aparelho, né? A gente tem um aparelho, geralmente dois cilindros de argônio, que abastece esse aparelho, e esse argônio, em alta pressão, vai passar por dentro da agulha e gerar esse bol, né? Então, aqui a gente tem que no centro da agulha, né, começa um dano direto, né? E tem um halo de menos 40 graus Celsius que começa a ter formação de cristais de gelo intra e extracelular, né? E quanto menor a temperatura, desculpa, mais esses cristais de gelo eles conseguem entrar dentro né, na matriz intracelular, né? E causar essa necrose. Então, aqui, como é que funciona, né, o procedimento, né? Aqui é a demonstração das agulhas e a formação da bola de gelo, né? E cada agulha, ela tem uma determinada milimetragem de ação. Então, dependendo do tamanho do tumor, a gente consegue a agulha, tamanho do tumor, tamanho da próstata, a gente consegue selecionar a agulha para conseguir remover não, conseguir destruir a lesão e preservar, né, fazer com que esse bolo não cresça, pegando as outras estruturas nobres, né? Então, como é que isso funciona, né? Cada agulha vai ter um halo e a gente posiciona essas agulhas ao redor, né, da lesão e vai confluir formando uma só ice ball, juntando todas as agulhas, né? Então, como que funciona para conseguir o efeito ablativo do ice ball, né? A gente precisa de 10 minutos de freezing, de congelamento, e aí a gente precisa de intervalos de aquecimento, de arrefecimento lentos. Então a gente geralmente deixa aquecendo, não aquecendo de fato, só resfriando 5 minutos e depois a gente faz o aquecimento 10 minutos. Aí repete o ciclo, faz 10 minutos de congelamento e aí espera 5 de resfriamento e 10 minutos de aquecimento, né? Então, para fazer esses dois ciclos, no mínimo, vai demorar 40 minutos de terapia ativa, né? Então, é um pouco mais demorado que a eletroporação, por exemplo, né? E aqui eu vou apresentar um caso, que inclusive foi um caso que a gente fez, acho que uns 3 meses atrás. O Dr. Barreto apresentou no Congresso Europeu. E é um caso de um paciente de 61 anos, né, com PSA de 6, uma próstata de 80 gramas e uma lesão PIRADS 4 de 9 milímetros na região anterior à esquerda, né? A biópsia teve esse ISUP2 com 40% de padrão 4, né, positiva na área de target. Pausou. Agora tá indo. Então, a gente começa primeiro colocando a imagem da ressonância na máquina e fazendo todo o contorno da próstata, né? Sempre a máquina precisa entender aonde está a próstata, onde está a lesão, né? E aqui cada corte a gente contorna a próstata e depois a gente contorna a área que a gente quer fazer a ablação. Então, o paciente também posicionado em posição de litotomia, né, com a perna bem estendida e também sempre anestesia geral.
né? A gente acopla esse braço na mesa, né? E essa fica a configuração do probe também com a placa. Esse é o aparelho com os dois cilindros de argônio atrás. Aqui as agulhas, né? Tem dois tipos de agulhas, agulhas para formação de ice ball, propriamente dita, e uma agulha que é um sensor térmico, né? Aqui eu estava fazendo o teste das agulhas, então a gente consegue ver as ice balls se formando, né? Um pré-teste, antes do tratamento, né? Esse dispositivo aqui é o aquecedor da uretra. A gente coloca esse dispositivo como se fosse uma sonda Foley, né? A gente sonda o paciente primeiro, posiciona todas as agulhas, depois coloca aquele aquecedor da uretra e essa é a configuração da sala, né? Aqui o paciente está sondado e a gente começa a introdução do probe e a fixação na mesa para não ter nenhum movimento, né? Então aqui a gente começa a fazer uma varredura da próstata para introduzir as, as agulhas, né? Aqui para a gente definir o target. E aí a gente começa a introdução das agulhas, né? Sempre a primeira agulha é a mais importante porque é ela que vai ditar o posicionamento das outras, né? Então aqui a gente colocou as três agulhas nessa posição aqui, uma nessa região aqui próximo ao tumor, uma aqui mais central anterior e a terceira agulha mais lateral aqui, né? Se a gente pensar na ball, ela vai cobrir toda essa área aqui. Então assim ficou a disposição final, né? A primeira agulha. E aqui é importante, cliquei sem querer, desculpa, gente. Aqui é importante a gente tomar cuidado, né, na hora de escolher a agulha, para não ter lesão do esfíncter. Então aqui a gente usou uma agulha de 28 milímetros, então a gente precisa medir para saber que a ice ball não vai ultrapassar esses 28 milímetros, né, e atingir o esfíncter. Ali estava sendo colocado próximo ao reto uma um sensor térmico, né? E aqui a gente pode ver que a gente sempre faz sistematicamente, não é todo mundo que faz isso, mas aqui sistematicamente a gente faz uma cistoscopia durante o procedimento, após a inserção das agulhas, para a gente verificar se não tem nenhuma agulha perfurando a uretra, perfurando o esfíncter principalmente, né? Ou o colo vesical, né? Então aqui a gente cuidadosamente vê o vero, vê o esfíncter, não tem nada, né? Aí chega na bexiga, faz uma retrovisão, né? Usa um cistoscópio flexível aqui, né? E a gente vê que não tem nada lá no colo vesical, nenhuma agulha visualizada. Aí então a gente passa esse dispositivo que é o aquecedor da uretra, então a uretra fica a 39 graus para evitar de lesão térmica da uretra, né? Então agora a gente começa a fase de congelação,
e aqui a gente consegue ver no ultrassom a formação do ice ball, né? A gente sabe que nessa linha ecogênica aqui da ice ball é a linha de 0 graus. Então aqui a gente consegue ver toda a área tratada, né? A preservação da uretra aqui por conta do aquecimento. E aí uma sessão de aquecimento que a gente faz no intervalo. E essa é como ficam as agulhas, né? E os sensores térmicos embaixo ali, né? Para fazer esse tratamento, né? E, e aqui eu queria discutir, por exemplo, agora um exemplo prático, né? Um paciente de 59 anos, né? Praticamente, para nós é um paciente jovem, né? Ele tinha um PSA de 2,3, né? Teve um aumento desse PSA para 8,7, com toque normal, né? Uma ressonância com a próstata de 42 gramas, né? E uma lesão Pirrads 4 ali na região póstero-lateral direita, né? Na biópsia, foi feita 3 biópsias dirigidas e 12 sistemáticas, e nas 2 dirigidas veio ISUP2 com 40% de padrão 4, né? Então aqui foi feito, esse é um caso aqui do hospital, então foi feito o HIFU, né? A gente pode ver que a ressonância pós semanas de HIFU, a gente consegue ver exatamente, né? Aqui a área de cavitação e destruição do tecido, né? E um ano pós HIFU, ele manteve o PSA de 2,9, ou seja, chegando próximo ao PSA que ele tinha antes do aumento, né? O controle da biópsia pós um ano normal, né? E esse paciente com 5 anos pós HIFU, com PSA de 2,1, sem queixas urinárias, a única coisa é que ele não tem ejaculação. Fora isso, vida normal, né? E aí, quais são esses desfechos, tanto oncológicos quanto funcionais, né, da terapia focal? A gente não tem tantos estudos assim, porque os estudos são muito difíceis de randomizar, eu vou conversar um pouco sobre isso, mas o que a gente tem na literatura é que tem um controle bom pós um ano, né? Cerca de 25% tem biópsias positivas. Não necessariamente todas elas a gente precisa fazer um retratamento, mas esse retratamento ele é necessário em torno de 20% dos casos após um ano. Então é importante a gente saber disso e discutir sobre isso com o paciente, né? Incontinência, níveis muito baixos, né? Retenções urinárias, níveis muito baixos e disfunção erétil em torno ali de 20% na média, né? Entre todas as terapias, né? E aqui, a maioria dos estudos, eles estão engatinhando ainda, vamos dizer assim, né? Eles conseguiram provar já que desfechos funcionais são muito bons, mas ainda está pendente a questão oncológica, né? Contra os tratamentos radicais já estabelecidos, né? E o porquê disso, né? Porque essa modalidade de tratamento é uma modalidade de tratamento que ela é difícil de você randomizar, né? Você precisa de uma seleção do paciente muito acurada. Então, você tem interposições, né, de pacientes que podem ser manejados para uma terapia ou outra, mas elas estão cada vez mais estreitas, né? E isso dificulta o processo de randomização, né? Uma provocação que eu deixo aqui também e que acho que seria interessante para a gente pensar é o porquê da gente tentar comparar o HIFU, né, ou qualquer outro tipo de modalidade de terapia focal com a vigilância ativa, né? Na minha opinião, pessoal, não faz sentido a gente fazer estudos, né, tirando pacientes da vigilância ativa para fazer terapia focal, né? Porque o benefício vai ser por conta que o paciente era de baixo risco ou porque a terapia focal realmente é boa, né? Fica essa provocação, né?
E esse sim foi um estudo, na minha opinião, mais bem delineado, né, em que eles pegaram, é um estudo do pessoal aqui da França, que eles pegaram 600 pacientes, né, e mais de 80% dos pacientes eram risco intermediário, né, não pegaram, igual o estudo anterior, pacientes da vigilância ativa, né, e, e os endpoints são a sobrevida livre de recorrência, né, ou progressão, né, que se dá pelo tratamento radical ou necessidade de terapia sistêmica ou progressão para metástase, né, e mortalidade de câncer específico, né. E o que foi visto? Que a sobrevida livre de falha foi de 88% em 5 anos de follow-up, né? E também a sobrevida câncer específica foi de 98% e 100% em 5 anos, e mais de 98% dos pacientes não tiveram incontinência dependente de Folds, né? Então, além disso, né, é importante frisar que somente 0,4% tiveram fístula reto-uretral, né? E 10% aproximadamente, quase ali, tiveram necessidade de fazer tratamento endoscópico por conta de LUTS, né? Além disso, 20% desses pacientes precisaram refazer o HIFU, né? Eles foram retratados com HIFU, e somente 6% precisaram de tratamento radical, né? Esse é um trial randomizado que está sendo realizado agora, que compara é, a ablação parcial da próstata com, com a prostatectomia, né? E a gente consegue ver, né, que no braço do HIFU os desfechos funcionais são bem melhores, né? Esse outro estudo é um estudo com retrospectivo, né? Mas que foi visto que a sobrevida livre de falha ali são bem razoáveis para terapia focal também, né? E, e sobre o tratamento de resgate, é possível fazer isso? Então, isso não está bem estabelecido na literatura ainda também, né? Mas como que a gente realiza isso no dia a dia, né? O paciente ele recidiva ou por biópsia positiva após um ano, né, ou uma lesão visualizada na ressonância, e aí a gente precisa ver se precisa fazer alguma coisa, né? Então a gente reestadia esse paciente, e se o paciente não tiver uma sobrevida esperada razoável, né, ali maior que 10 anos, a gente vai fazer o watchful waiting. Uh, Se for um paciente que, que não tiver uma lesão clinicamente significativa, a gente pode, ou for de muito baixo risco atual, a gente pode deixar para vigilância, mas na grande maioria dos casos, a gente vai encontrar uma doença clinicamente significativa e a gente vai colocar ele no risco ali intermediário, alto ou baixo, e aí sim, se for um paciente de mais para baixo risco, risco intermediário, a gente faz o retratamento com a terapia focal. Se a gente, tudo isso é discutido com o paciente também em reunião multidisciplinar, né? Então, se for um paciente que a gente espera que possa ter uma progressão, a gente já parte para os tratamentos radicais e talvez o paciente tenha ganhado aí alguns anos de qualidade de vida, né? E aqui é um exemplo disso, né? Um caso aqui do hospital. Um paciente de 67 anos, com PSA de 8, toque normal, uma próstata de 50 gramas e uma lesão Pirades 4 anterior do lado esquerdo, né? É um paciente que fez uma biópsia em 2014 e tiveram 3 biópsias positivas de baixo volume no, na área alvo ali, né? E um ISUP 2 de 20% de padrão 4, né? Então, fez o primeiro rifle, né? A gente consegue ver a área de cavitação ali embaixo, na parte mais central e posterior, mas a gente vê que não tem tanta área de cavitação na parte anterior. Por quê? Porque realmente é
uma das fraquezas aí do HIFU, né? Então o paciente ele continuou com a elevação do PSA, né? E fez um segundo HIFU, né? Após o segundo HIFU, ele também teve uma elevação do PSA e aí sim a gente fez a crioterapia, né? E como a crioterapia é um método melhor para essa região, melhor para esse tipo de lesão, né? Aí sim, depois da terceira terapia focal, o paciente voltou e diminuiu por mais de metade o seu PSA basal que ele tinha da primeira terapia focal e continuou assim, né? E o que que os pacientes pensam sobre isso, né? Sobre a terapia focal, né? Aqui tem um estudo que eles viram que uh, apenas 20% dos pacientes eles né, se arrependem da terapia focal, né? Então tem uma aceitação muito boa entre os tipos de terapia focal. E, inclusive, né, o Dr. Sebastian Cruzet, que é um urologista aqui de Lyon, né, ele está dirigindo um dos estudos randomizados atuais de terapia focal e contra a prostatectomia radical. E ele fala que ele tem cerca de um a cada quatro ou cinco pacientes que são randomizados no braço do tratamento radical, eles se negam a fazer o tratamento radical e querem ser remanejados. Então, para a gente ver que cada vez mais os pacientes, pelo menos aqui, né, eles estão tirando aquela ideia de cirurgia extirpativa, de cirurgias radicais para o câncer de próstata, né? E concluindo, né, onde que a gente está hoje em 2024, né? A terapia focal é um tratamento promissor, né, uma opção para os pacientes selecionados e que possam ter esse tipo de approach personalizado, né, para o seu tumor, né? E o sucesso depende da habilidade na identificação, né, da lesão e conseguir fazer com que esse alvo seja muito bem apurado, né? E, e que ainda a terapia focal ela precisa estar dentro de estudos e registros de pesquisa, né? Então, a minha aula fica por aí. Eu espero que eu tenha conseguido trazer um pouco de experiência um pouco mais prática para vocês. E ficam meus contatos se alguém precisar de alguma coisa. Rafa, excelente apresentação. Só um guia prático, assim, tá? Qual que é o melhor paciente para terapia focal? E dentro do melhor paciente para terapia focal, qual técnica ou tecnologia você escolheria baseado em localização ou volume tumoral? Então, o melhor paciente é o paciente de risco intermediário, né? Porque o paciente de baixo risco e muito baixo risco, ele vai para a vigilância ativa. Então, o melhor paciente, né, o sweet spot que a gente fala, é o paciente de risco intermediário com uma lesão localizada na próstata, unilateral, né? E com PSA de até 20, até 15, 20, né? E baseado nas regiões posterior, HIFU, anterior, terapia com agulhas ou eletroporação irreversível ou a crioterapia. Se for uma lesão menor, ali 10, 12 milímetros, pode ser realizado com segurança a eletroporação e lesões maiores, aí passando de 16 milímetros, 2 centímetros, a gente costuma usar mais a crioterapia porque ela tem uma área de abrangência maior, não depende tanto da distância entre as agulhas. Então, acredito que o foco tem que ser esse, lembrar bastante sobre as lesões apicais para não prejudicar o esfíncter, né? Então, para lesões apicais, a gente prefere pedir para o pessoal fazer bracterapia aqui, eles fazem toda quarta-feira, umas duas, três, e ou partir para o tratamento radical, né? Então, assim, não adianta querer fazer terapia focal por fazer, falar que faz, e o paciente não ser o melhor paciente para isso, né? Então, para mim, né, e o que eu acompanho, esse é o meu paciente candidato ideal, e, né, lesões posteriores HIFU, lesões anteriores CRIO ou eletroporação. E vocês fazem RTU direto nos pacientes? Qual a porcentagem dos pacientes fazem RTU antes de fazer
HIFU? Olha, muito difícil. Não vi aqui de rotina isso ser feito. Geralmente a gente faz algumas quando vai fazer radioterapia, né? Para os pacientes que não são fits para fazer prostatectomia radical, muitas vezes a gente faz a radioterapia, a ressecção para fazer a radioterapia conseguinte. E os lasers, Rafael? Tipo Tulsa, Os alguma lasers, experiência? os lasers a gente não tem aqui, então a gente não realiza. Não realiza. A gente foca, tem esses três tipos de energia. E a outra coisa, Rafael, resgate com HIFU ou resgate com eletroporação pós-radioterapia ou pós-falha de outros tratamentos. A gente faz, inclusive, teve um caso aqui, até recente, que foi um caso de recidiva, provavelmente de recidiva de vesícula seminal, né? E que foi realizado o raifo, né? Então, ele pode ser realizado, é uma opção, né? E E pode ser realizado mesmo. A questão de se fazer com a, a eletroporação, o nanoknife, aí fica mais difícil, né? Mas com o rifle a gente tem mais segurança, principalmente para fazer a ablação daquelas lesões mais do leito prostático ali. Não, na verdade eu tinha perguntado se o paciente tem a próstata ainda, né? Se o paciente fez radioterapia como Ah, tratamento tá. Se primário. fez rádio. É. Ah, tá. Ah, aqui eu não me lembro da gente ter realizado, tá? Sendo bem sincero, eu não lembro da gente ter realizado isso, mas tem estudos mostrando que funciona, que pode ser uma opção, né? Mas aqui eu não tive experiência com a parte do resgate pós-rádio, né? Geralmente, quando isso acontece, os pacientes eles são bloqueados, eles não fazem tanto esse resgate. Então, eles já fazem ADT e as terapias mais sistêmicas, né? Em vigência da rádio. Tá. E o Exact View, vocês têm aí? Temos, mas Microultrassom. ele fica no consultório, né? Para fazer as biópsias com o paciente sem sedação, fazer as biópsias com anestesia local. Mas tem sim. A gente só não usa no centro cirúrgico, E, mas a gente tem sim. e vocês usam o Exact View para quais indicações, né? Além das biópsias? Para fazer o que mais? Ou só para biópsia? Basicamente para biópsia, isso, para fazer a fusão para biópsia. E para acompanhar os pacientes que fizeram ablação, vocês fazem um follow com ressonância ou usam o Exact View também? Uso os dois, mas a gente foca mais na ressonância, no que a ressonância nos mostra. E essa é até uma questão, né, que tá sendo bastante levantada, né? Como que a gente define a recidiva nesse follow-up, né? Porque tem serviços que utilizam a biópsia após um ano de forma sistemática, como aqui a gente utiliza, e tem serviços que não usam, focam na ressonância, porque a gente trata lesões, o princípio é tratar lesões que a gente enxerga. Então, a biópsia positiva pode ser a gente pode receber um fragmento, algo que a gente não precise tratar. Então, é um bate-bola que fica de serviço para serviço, que é uma questão que a gente precisa consolidar ainda também. E como é que você define recidiva ou persistência da doença pós terapia focal? Qual que é a definição que vocês usam aí? Aqui a gente usa como biópsia positiva ou lesão visível. A gente usa os dois, porque a gente faz essa biópsia. Mas como eu disse, tem serviços que eles estão deixando de fazer essa biópsia e focando só no que eles conseguem enxergar na ressonância. E o PSA é usado como critério de recidiva ou não?
O PSA a gente usa o mesmo da rádio, né? O PSA Nadir mais 2. A gente usa como critério o da rádio. Tem o pessoal usando o Exactview também, com o critério Primus, mas a gente não acaba usando isso como rotina aqui. Então, beleza. Rafael, Eduardo Carvalhal, tudo bom? Ô, doutor, tudo bem? Tudo Como que o senhor bem? tá? Parabéns aí pela tua aula, excelente material que tu trouxeste. Eu particularmente não tinha visto muita coisa sobre eletroporação. Gostei muito, aprendi aí como é que se faz essa técnica também, né? Eu tinha só uma familiaridade maior com o raifo mesmo, que embora a gente não disponha aqui, já é uma terapia mais consolidada, né? E difundida mundialmente. Duas perguntas para ti, depois dessa sabatina que o André já fez aqui, que já nos ilustrou muito, né, sobre as terapias focais. Em primeiro lugar, qual o impacto num centro de referência em terapia focal como tu estás, nas técnicas tradicionais de tratamento? Ou seja, isso tem impactado numa redução de indicações de prostatectomia radical robótica ou de radioterapia convencional? Ou isso varia muito de urologista para urologista, cada um tem as suas preferências, né? Como é que tu enxergas isso na instituição? E a segunda pergunta, tu já abordasse um pouquinho numa das respostas aqui para o André, né, de que vocês tratam o que vocês enxergam na ressonância, mas nós temos um certo receio com a terapia focal ainda aqui no Brasil, porque existe um conceito de multicentricidade da doença de próstata muito bem estabelecido, né? E todos nós que fazemos prostatectomia radical, muitas vezes, pelo menos em 30% das vezes, a gente encontra focos de tumor fora daquela área que a gente vê ainda na ressonância, né? Então, a terapia focal ainda tem essa preocupação, né? Para quem não está habituado com ela no dia a dia. Tu não achas que isso pode ser um fator importante para a falha dos tratamentos focais? Como é que tu avalias isso? Ou tu está realmente convencido, vivenciando aí com o pessoal, de que a gente só tem que tratar mesmo aquilo que a ressonância enxerga? Bom, então vamos lá. O primeiro ponto. Respondendo a sua segunda pergunta primeiro. Nas indicações, né, a gente trata o que a gente vê. Só que a gente só aceita na biópsia, pelo menos, se a gente tiver a informação, a ESUP1 unifocal, né, um pouco fragmento, né, uma biópsia só, né? Então, justamente, se a gente não enxerga uma lesão, provavelmente essa lesão ela seria direcionada para vigilância ativa, né? Essa é a mentalidade que o pessoal tem aqui, que eu percebi. Então, a gente trata a lesão índex, e se tiver uma outra lesão satélite, né, que isso realmente está bem estabelecido, né, se tiver uma outra foco, né, não é nem lesão, porque lesão a gente conseguiria enxergar, mas se tiver algum foco celular de satélites, né, em outras localidades, esses focos eles são da vigilância ativa. Então esse paciente vai continuar sendo vigiado, né? E se caso acontecer de ele progredir, a gente faz um tratamento radical, entendeu? Ah, a questão não é a terapia focal ela ser um tratamento definitivo. A gente não vai substituir, né, a prostatectomia radical, os tratamentos radicais. É justamente o paciente evitar nos pacientes que puderem ser evitados e postergar nos pacientes que não puderem ser evitados, né? Essa é a mentalidade. Então, muitas vezes o paciente ganha alguns anos de qualidade de vida que são muito importantes, porque a gente sabe que vários têm um prejuízo na qualidade de vida após os tratamentos radicais, né? E segundo ponto, respondendo a primeira pergunta agora, sim, aqui, quando eu cheguei, eu percebi na primeira semana que era algo bem diferente, porque eles fazem muita vigilância,
Então, paciente Gleason 6, ISUP 1, né, não trata, não vai receber tratamento ativo. Eles vão ser colocados no protocolo de vigilância ativa e esse protocolo é bem respeitado aqui, é diferente. A gente tem uma dificuldade muito grande de fazer vigilância ativa no Brasil, né, principalmente no sistema público, né, e muitas vezes a gente acaba fazendo tratamentos radicais para resolver o problema, né. Então, aqui realmente diminui a quantidade de tratamentos radicais, né? A quantidade de prostatectomias, de radioterapias, porque o paciente que ele é baixo risco ou risco intermediário ou favorável, ele vai fazer vigilância ativa ou tratamento focal, se for, de novo, com aquelas características que forem unilaterais, confinadas à próstata, né, longe que tenha uma margem de segurança, né? E outra coisa interessante é que tem estudos falando que a lesão que a gente enxerga na ressonância, ela é negligenciada o tamanho dela em 30%. Então, o tamanho real da lesão ele pode ser maior do que a gente vê na imagem. Então, por isso que a gente precisa, na verdade, fazer uma margem de segurança muito boa e tratar um setor da próstata, não só a lesão que a gente realmente está enxergando. Perfeito, obrigado, Rafa. Não, tem aquele, não sei se vocês estão usando, mas tem aquele algoritmo com inteligência artificial para tratar os tumores, terapia focal. Então, baseado nas informações da ressonância, baseado na informação da biópsia, baseado na informação do PSA, o halo de tratamento ele pode aumentar ou diminuir, né? Não sei se vocês estão usando isso aí, esse algoritmo de Sim, inteligência. sim, tem automatizado, ele te desenha o halo. Tem sim. Ele te prediz a milimetragem que você precisa distanciar da borda da lesão. Que, Tem que, sim, que isso mede daí é a integrado. extensão intraprostática, a extensão intraprostática da lesão, sabe? Oi, Eu, vou- André, eu vou eu te mandar não esse escutei, trabalho, mas cortou aqui. é um algoritmo de inteligência artificial para planejamento de terapia focal. Então, basicamente, o que se faz, né, o software, o algoritmo, na verdade, analisa as informações de imagem, patologia da biópsia, PSA. E acho que essas são as informações principais, Uhum, né? E baseado nisso, se cria um planejamento ou se modifica o planejamento que a gente, teoricamente, faria no aparelho tem que ali fazer. para fazer o HIFU. Então, é para medir a extensão intraprostática da lesão, não extraprostática, Da mas lesão. intraprostática. Se tem lesão extraprostática, ele não vai fazer terapia focal, certo? Não vai fazer Mas para terapia medir, focal, é. para medir a extensão intraprostática e planejar o tratamento, é um trabalho bem interessante que saiu recentemente, usando esse algoritmo.